Gravando aula do módulo 7, com a turma 10. 8 de setembro. Vamos em frente. Fiquem à vontade para vocês também poderem falar, para poder fazer suas perguntas. Esta gravação, depois nós vamos colocar no YouTube e será enviado o link para aqueles que não puderam assistir a aula hoje possam fazer a sua recuperação e também aqueles que quiserem rever as aulas. Nós estamos falando, então, desse psicodinâmica das neuroses. Falamos agora há pouco, conversando, enquanto esperava para iniciar a aula de agora, sobre vários aspectos que nos afetam, que nos provocam neuroses. E aí nós vamos ver que o que o Freud diz assim, que o modelo da mente construído e proposto por Freud, bem como seu funcionamento, exigiu a implementação de certos princípios básicos a fim de regular o funcionamento mental. A gente fala mental, aponta para a cabeça, mas não sabe se está aqui na cabeça. A mente ela ocupa todo o espaço energético do ser humano. Inicialmente, Freud se utilizou do princípio do prazer-desprazer. É a base do desenvolvimento do ser humano. Para poder se referir à ideia básica de que o objetivo de toda a atividade psíquica é buscar o prazer para evitar o prazer. Está chegando o Álvaro. Vou anotar aqui a presença dele. Então, o aparelho psíquico, em seu desenvolvimento, ainda incipiente, tende a descarregar toda e qualquer estimulação que venha provocar desprazer. O aparelho psíquico ainda incipiente é a criança. E assim, segundo Freud, reduzir ao mínimo a tensão energética proporcionando prazer. Então, a criancinha, no desprazer, ela chora, ela berra, ela quer o colo da mãe e ela quer o peito da mãe. Então, esse princípio do prazer, ele se refere essencialmente ao significado que a catequese funcional, lembra, a catexia, é aquilo que está fixado num objeto. A catequese funcional demanda gratificação imediata, não levando em conta o princípio da realidade. Freud, então, refere à gratificação ou satisfação alucinatória do desejo, como quando o bebê substitui o seio faltante pela sucção do seu polegar. Porque todos passamos por situações assim, não é? Assim, o bebê se coloca na vigência do prazer na ausência da mãe. Como o bebê ele tem uma fixação inicial na fase oral, tudo que ele pega, ele põe na boca. Ele percebe as coisas pela boca, pelo prazer. Esse prazer pode estar presente no adulto através das fantasias inconscientes de completude, das crenças ilusórias de onipotência, nos devaneios e em produções delirantes na vida adulta. O princípio de prazer regula a necessidade de recriar, pela ação ou pela fantasia, qualquer situação que proporcione satisfação, mediante a eliminação da tensão pulsional. Você já compreende que a tensão pulsional é aquela pulsão que vem com força em busca do prazer. Ela tensiona, provoca uma pressão interna para que o ego possa atender essa solicitação do id. Mas aí nós vamos encontrar que a atividade psíquica, ela tem por objetivo
no seu conjunto, evitar o desprazer e proporcionar o prazer. Este é o ser humano, movido ao princípio do prazer. Aquilo que nos traz o desprazer nos leva, portanto, a psiconeuroses complicadas. O seu papel regulador também é visto em conjunção com a reação do ego à ansiedade, sinalizadora que constitui um aviso ante a percepção de um perigo ou de um imenso prazer. A ansiedade vai se manifestar por dois motivos. Um perigo, algo que possa acontecer. Ansiedade porque vai ter que se submeter a uma prova. Ansiedade porque vai receber uma bolada de dinheiro. Ansiedade porque não vai ter o dinheiro. E assim vai. A nossa vida vai nos explorando porque nós estamos sempre nessa busca do prazer, procurando evitar desprazer. E tudo isso gera ansiedade. A ansiedade, minha gente, ela é desprazerosa. Se observamos bem, a maioria das pessoas são ansiosas. E por isso, o princípio de prazer, desprazer, ele se põe em atividade nas mais diversas variadas funções da mente, que são necessárias para lidar com o perigo que fora percebido. Esse princípio tem conotações biológicas e psicológicas. No modelo biológico, empregado por Freud, foi o princípio de constância. Na questão do princípio do prazer. Esse princípio, tal como acontece nos anteriores, presume que o organismo procura evitar ou eliminar a tensão e mantê-la em nível tão constante quanto possível. Nesta imagem animada que vocês estão vendo aí, característica de ansiedade. Ansiedade, e além do que também está mostrando uma possibilidade de uma fixação na fase fálica, o dedo na boca. Roer unha. A teoria psicanalítica considera o princípio de realidade a partir dos enfoques econômico, tópico e dinâmico. O que é o econômico? O princípio de realidade corresponde a uma transformação da energia livre a uma energia ligada. E o tópico? Esse princípio se caracteriza essencialmente o sistema pré-consciente e consciente. E o dinâmico, psicanaliticamente, a intervenção do princípio da realidade é baseado num certo tipo de energia pulsional que estaria especialmente a serviço do ego. É uma estrutura bastante complexa para buscar esse entendimento. Nós não devemos dividir os seres humanos em dois grupos mutuamente exclusivos. Segundo a sua escolha do objeto, seja anaclítica ou narcísica, assumimos que ambos os tipos de escolha de objeto estão abertos para cada indivíduo e que ele pode demonstrar a sua preferência por um ou por outro. A liberdade de escolha. Portanto, apreciar muito a liberdade nossa também. A liberdade individual. Muitas pessoas se incomodam porque uma outra pessoa não está agindo do jeito que ela quer, do jeito que ela gostaria que fosse. Ora, nós não temos que gerar expectativa em relação a uma outra pessoa. Nós podemos gerar uma expectativa em relação a nós mesmos, porque nós somos capazes
e fazer aquilo que nós queremos para nós mesmos. Agora, o outro, ele não sabe se ele precisa fazer alguma coisa que seja bom para você. A pulsão sexual, então, ela se destaca a partir do funcionamento de todos os aparelhos que garantem a preservação do organismo instintual, bem como ao prazer da realização da sua função, princípio do prazer. Já num segundo momento, esse prazer será procurado por si mesmo, porém, sem objeto exterior, em nível de uma zona erógena, e sim a satisfação consigo mesmo. Assim, minha gente, a sexualidade infantil inicial, ela fica definida pelas características de apoio da zona erógena, do autoerotismo, estando presente desde a origem do desenvolvimento psicobiológico. A criança, com a sucção e a retenção de excremento, ou seja, a fase anal, mostra que visa ao prazer de órgão. A análise de sintomas no adulto nos conduz a essas atividades infantis que são geradoras de prazer ou de desprazer, isso incontestavelmente por intermédio de um material sexual manifestado que ele não está falando em sexo, mas percebemos que o desprazer está no não atendimento daquilo que ele deseja. Muitas pessoas repetem situações estressoras no curso de suas vidas sem se darem conta ou reconhecerem que repetem situações aflitivas e até mesmo penosas, relacionadas com suas vivências atuais e junto com experiências passadas. Uma delas está aí, o estresse, em que a pessoa grita, até no celular ela grita, às vezes joga o celular no canto, joga na parede, depois se arrepende. Grita com outra pessoa porque perdeu o controle. Um estresse que precisa ser tratado. Esses episódios que podem se desenvolver de modo inesperado não parecem estar relacionados à personalidade ou ao comportamento geral da pessoa, aos quais esses atribuem a má sorte, ao destino, ou até mesmo a tragédias que só acontecem com estes. São pessoas que padecem de funcionamento da compulsão à repetição. A compulsão à repetição, em contraste com outros fenômenos psicológicos, entre outros, o masoquismo, opera para promover a função dominante do aparelho mental, detendo assim a tensão e eliminar a excitação. As manifestações de repetição incluem reencenações de conflitos da infância, que se repetem de diferentes formas, e até mesmo em sonhos recorrentes e pesadelos. A repetição é uma característica de muitos fenômenos e processos da vida, biológicos e psicológicos. A compulsão à repetição, ao nível da... Beleza, o microfone. Beleza, tá? Eu acho que é o seu agora. Ok. Então, a compulsão à repetição, nível da psicopatologia concreta,
É um processo que não tem como coibir, pois ela é de origem consciente, através do qual a pessoa se coloca ativamente em situações penosas. Dessa forma, repete experiências anteriores e antigas, sem recordação do protótipo inicial, tendo a impressão muito viva de que se trata de algo plenamente atual na sua realidade. O menino na fase fálica, ele desfruta um orgulho viril de possuir um pênis. Descobriu que ele tem um pênis e que a menina não tem pênis. Mas, porém, limitado, por este ser menor do que o do seu pai. A criança sente o fato como um golpe narcísico, tendo a impressão de ser inferior ao pai na rivalidade edipiana. É nessa fase que o menino se identifica com seu pênis, numa valoração narcísica do órgão, embora ainda não tome posse dele como determinação sexual. Ele não tem ideia ainda para que serve isso. Para ele, é tão somente para fazer xixi. Aí vem, impulsos fálicos, ativos, coexistem com desejos de ter o pênis acariciado. E tem, porque quando vai tomar banho, a pessoa que está dando banho nele acaricia o pênis dele lavando. Ele tem prazer nisso. Mas, no entanto, o medo de alguma coisa acontecer a este órgão sensível é traduzido na angústia de castração. O medo da perda do pênis. Ele pode pensar que a menina foi castrada, que ela perdeu o pênis. Já alguns adultos fazem brincadeiras em relação ao pênis, reforçando o temor de punição. Outros fazem ameaças às crianças quando percebem ou as surpreendem se masturbando, com promessas que vão cortar ou tirar fora o seu pênis, que aquilo é nojento, que aquilo é sujo. Outros até agridem, até batem na criança, batem na mão. Alguns batem no próprio pênis dele, que está duro. E a criança vai carregar esse trauma na vida dela. Esse falar sério, o brincar, sempre se constitui em ameaças que a criança interpreta como uma possibilidade. Uma promessa de castigo, uma promessa de castração. Esse medo que é reforçado pelos seus desejos nesse período edipiano, da descoberta da sexualidade. De acordo com as falsas interpretações animísticas, esses temores e sentimentos de culpa se relacionam com as fantasias que acompanham o ato de se masturbar. O que é perfeitamente natural. Todas as pessoas masturbam. Podemos afirmar isto. Nas meninas, a masturbação tem como ponto central o clitóris. É a parte do aparelho genital que se apresenta mais rica em sensações e que atrai a descarga de toda a excitação sexual. Porém, não é a única sexualidade genital feminina, havendo também uma sexualidade vaginal que vai se desenvolver. A menina como o menino, até que eles sejam ensinados o contrário, pensa e sente que todas as pessoas são constituídas como ela. Quando ela percebe que não é assim, ou que eles percebem que não é assim, sentem a situação como desvantagem severa. A menina
Ao se convencer de que não possui um pênis, sente-se fracassada, acarretando sentimentos de vergonha, de inferioridade, inveja do pênis, mortificação e ciúmes, e desenvolve uma raiva da mãe porque não tem o pênis. Fantasias femininas podem ocorrer às vezes, que a fixação materna no período pré-edipiano se acompanha de desejos genitais masculinos, o que nem sempre é o caso. Essas fantasias podem acompanhar a masturbação clitoriana, e embora as meninas pequenas tenham impulsos de entrar na mãe, é uma fantasia oral que se origina no período infantil mais arcaico. Aí já muitas vezes, lá no inconsciente das meninas, aparece a fantasia de ter um filho com a mãe, fantasiando esta como criador e elas próprias como portadoras do filho. O que confunde mais ainda, quando ainda é criancinha, e a mãe fica grávida e nasce mais uma criança. Se a mãe tem uma habilidade para ir desenvolvendo o ensinamento, como que a criança desenvolve, como é que aquilo foi feito, explicar claramente de uma forma infantil, que ela possa entender, que ela também saiu da barriga da mãe. O período fálico para o sexo feminino, ele tem a sua significação no fato de que possui duas zonas principais, o clitóris e a vagina. Na infância, o clitóris ocupa o primeiro plano, porque é onde ela é tocada. Até no banho, sem querer, se toca no clitóris para fazer uma perfeita higiene na região vaginal. E tocou na região do clitóris, tocou no clitóris, ela se excita. E na fase adulta é a vagina, porque ela tem o prazer na penetração, que é a função biológica. Ocorrendo essa transferência de modo definido na puberdade ou posteriormente. Esta é preparada ou induzida por uma impulsão no sentido da passividade. É experimentada pela menina, quando ela está variando de sua função materna preponderante, voltar-se para o pai, o complexo de Édipo. E tanto o menino quanto a menina abandonam a masturbação genital ou a diminuem bastante após o período de piano para reaparecer na puberdade. Então, é quando entram na fase da latência. As crianças que se convertem em voyeurs, aquelas que ficam olhando no buraco da fechadura. A menina entra no banheiro, ele quer olhar como é que é a menina. Ele quer subir na porta, na janela, para enxergar a mãe também, quer saber como é que a mãe é. Então, ele se converte em voyeurs, fazem-no frequentemente, depois que a atenção delas foi dirigida para os seus genitais através da masturbação, desenvolvendo um acentuado interesse pelos órgãos genitais de seus companheiros de jogos, de foguedos, de brinquedos, nos seus relacionamentos na escola. Isso vai refletir que os sintomas neuróticos dificilmente aparecem enquanto as crianças a praticam. São propensos a aparecer somente depois de um período de abstinência, quando passam a substituir a satisfação masturbatória
essas pessoas dificilmente se sentirão felizes em suas escolhas objetais quando adultas. Dificuldades na sua vida sexual adulta. A compulsão, a repetição, ao nível da psicopatologia concreta, é um processo que não tem como coibir. Ela existe naturalmente, ela vem do inconsciente. A compulsão, a repetição, sempre o princípio do prazer, evitando o desprazer. Como é que é de origem consciente? Através do qual a pessoa se coloca ativamente em situações penosas. Quando não alcança a realização da pulsão que está em busca do prazer. Dessa forma, repete experiências anteriores e antigas sem recordação do protótipo, tendo a impressão muito viva de que se trata de algo plenamente atual na sua realidade. O aparelho psíquico, em seu desenvolvimento, ainda muito incipiente, ele tende a descarregar toda e qualquer estimulação que venha a provocar desprazer. E assim, segundo Freud, reduzir ao mínimo a tensão energética proporcionando o prazer. Então, sempre evitando o desprazer em busca da satisfação. A eliminação da tensão pulsional em qualquer situação que proporcionou satisfação favorece para que o princípio de prazer regule a necessidade de recriar pela ação ou pela fantasia novas situações de satisfação. No inconsciente se cria um punhado de alternativas, um punhado de pensamentos para conseguir realizar o prazer, para atender a esta tensão pulsional. Ele não consegue entender o porquê, mas sabe que, não é que sabe, ele tem que atender o prazer, em busca da satisfação. Por isso que Freud diz assim, que o ser humano está sempre em busca da satisfação da primeira experiência, e nunca alcança. Todo indivíduo conheceu e passou por uma fase em que tem sentimentos de amor pela mãe e de ciúme do pai, são muito fortes. Porém, comuns a todas as crianças, quase na totalidade das culturas. Esse conjunto de investimentos amorosos e hostis que a criança faz sobre os pais é um processo que deve conduzir ao desaparecimento dos mesmos e sua substituição por outras identificações. Lá no começo do período de piano, 3, 4 anos de idade, o menino ou a menina habitualmente mantém com a mãe a sua relação de objeto mais forte, pois esta se desenvolve a partir de amamentar-se na mãe, o prazer do peito da mãe, onde já se acham presentes sensações sensuais que se expressam nas agradáveis sensações orais relacionadas ao processo de sugar. Não tarda que sensações genitais entrem em cena, diminuindo esse desejo pelo seio materno, o qual permanece ativo na mente inconsciente e, em parte, na mente consciente, de modo a incluir gratificação dos desejos genitais que despertam na criança. E aí, ao mesmo tempo, vai se desenvolvendo
o desejo de possuir com exclusividade seu amor e admiração, o que provavelmente se relaciona ao desejo de ser grande e ser o papai e fazer o que o papai faz com a mamãe. A criança percebe, sim, que eles vão para a cama juntos, que eles fazem sexo. Ela não sabe ainda o que é, mas ela percebe. Frequentemente, o relacionamento da menina com a mãe se mostra mais ambivalente do que com a maioria dos pais. Não obstante, fantasias sexuais e desejos referentes à mãe permanecem ativos na mente da menina. E assim, ao lado do amor dos pais, coexistem sentimentos de rivalidade para com ambos. E essa mescla de sentimentos é levada adiante em seus relacionamentos com seus irmãos. Esses sentimentos para com os últimos, como acontece com o menino, também formam a base de relacionamentos homossexuais. Direto na vida ulterior. Eu comentei com vocês quando nós falamos da sexologia, daquele homem de 50 anos que quando a mulher saía, ele se masturbava até com uma garrafinha de água mineral, né? Na história dele, né? Na história pregressa dele, levando como que era na infância, eram 4 irmãos. E os 4 dormiam no mesmo quarto, 2 beliches. E tinha um irmão que abusava dele. E que fazia sexo com ele. Com isso, manteve uma excitação anal, um prazer anal. Embora ele seja hétero, hoje é pai, mas a atração dele, na realidade, é por mulher. Mas quando está isolado, as fantasias vêm e aquela catexia que houve na relação anal, ela se manifesta. Então, esses sentimentos, para com os últimos, como acontece com o menino, formam a base de relacionamentos homossexuais diretos na vida ulterior, podendo ser os mesmos desviados e sublimados, e a atração pelo sexo oposto predomina. Alguns remanescentes da fixação materna, pré-edipiana, sempre são encontrados nas mulheres. E ainda os objetos masculinos de amor de muitas mulheres têm mais características da mãe do que do pai. Então, no começo desse período edipiano, o menino ou a menina habitualmente mantém com a mãe a sua relação do objeto mais forte, pois esta se desenvolve a partir de amamentar-se na mãe, onde já se acham presentes sensações sensuais que se expressam nas agradáveis sensações orais relacionadas ao processo de sugar. Como não tarda que sensações genitais entrem em cena, isto vai diminuindo, e esse desejo pelo seio materno também vai diminuindo. Mas o qual permanece ativo na mente inconsciente e, em parte, na mente consciente, de modo a incluir gratificação dos desejos genitais que despertam na criança. Ao mesmo tempo, vai desenvolvendo o desejo de possuir com exclusividade seu amor e admiração, porque ele precisa também se sentir desejado, porque somos seres desejantes, o que provavelmente se relaciona ao desejo de ser grande e ser pai e fazer o que o papai faz com a mamãe. Voltando a repetir a mesma coisa de antes. Já o termo narcísico
se aplica em inúmeras circunstâncias. Aliás, essa imagem que nós temos aí das histórias de Branca de Neve, que desde criança nós assistimos, Branca de Neve e os Sete Anões, a bruxa malvada que está diante do espelho. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E que o espelho responde que existe. Ela quer, então, matar a outra para que ela seja mais bela. Ninguém pode ser mais bonita do que ela. Isso é narcisismo. Um narcisismo saudável é você ter autoestima. Autoestima boa. Aí sim, é positivo. Esse filme é bastante interessante. Espelho, espelho meu. Se vocês puderem procurar e assistir, vão ver aspectos muito interessantes na psicanálise. Então, aí vai apresentar um estágio de desenvolvimento, um tipo de libido, um tipo de objeto da libido, um modo de escolha objetal, um modo de se relacionar com o ambiente que está inserido, uma atitude, a autoestima, uma perversão na sexualidade, e assim tantas outras coisas podem acontecer. Já por outro lado, nós podemos dizer sobre um tipo de personalidade que pode ser normal, neurótica, perversas, psicótica ou até borderline. No caso do narcisismo exacerbado. A libido evolui, submetida a um processo relacionado intimamente com o instinto sexual. Entende-se que possa ser a vinculação sexual, uma relação existente entre um sujeito que dirige uma carga de afeto a outro, que a recebe, podendo ainda ser do mundo interno, ou estar no mundo externo, ou fantasioso. E aí nós encontramos dois tipos de energia. A energia sexual, que é a libido, e a energia agressiva. Na expressão do instinto de morte, a carga de uma ideia ou representação mental com energia psíquica é denominado de investimento psicoenergético. E em relação a uma ideia ou representação, disse que está psicoenergeticamente investida. Investimento de energia, investimento libidinal em determinado objeto, seja ele lá o que for. Vem da parte da sexualidade, como princípio do prazer. O grau em que o investimento de uma ideia está preso a ela é encarado como sendo um fator importante para distinguir os dois modos do pensamento, que é o processo primário e o processo secundário do modo de desenvolver o pensamento. A libido não se projeta sobre um objeto, ela recobre o objeto, ou a representação da imagem interna, ou representante do objeto real, ou ser um objeto real do meio ambiente. Então, a libido ela segue uma fase de desenvolvimento. O Freud afirma que a pulsão representa o conceito de algo que é limite entre o soma, que é o corpo, e o psíquico, que é a mente. Forma definitiva do inseto que emerge da pupa ao final do terceiro estágio de metamorfose na sua vida, e na qual se define seu sexo, simbolizando, portanto, um imago. Esta parte de transformação, representada pela lagarta, vem o casulo, que vai se transformar numa borboleta. E a borboleta, o prazer é voar.
A imagem na psicanálise diz que a imagem ou fantasia de uma pessoa carregada de valor afetivo, formada na infância, é projetada mais tarde sobre certas pessoas do meio ambiente. Representação de uma pessoa. O pai, a mãe ou alguém querido. Formada no inconsciente durante a infância e conservada de forma idealizada na idade adulta, segundo as teorias de Jung. A criança e seu desenvolvimento, em relações com o mundo interno e externo, ele vai assimilando as demandas originárias das relações objetais, tendo maior significação a relação com os pais ou substitutos destes. Aí surge o ego ideal. Eu vou ser igual ao meu pai. Eu vou ser um Superman. Eu vou ser o Homem-Aranha. Eu vou ser o Batman. Uma subestrutura do aparelho psíquico, ego ideal. Muito interessante. É um ego que tem um ideal dele. Assemelhada ao superego, que abriga valores ideais impregnados de ilusões narcísicas. Porque se eu for um super-homem, ninguém vai me bater. Eu vou ganhar de todo mundo, eu vou ser o melhor. Se eu for o Batman, eu vou derrotar a todos. E assim por diante. Ilusões narcísicas que são inalcançáveis. De modo geral, aí na fase fálica, se assemelha ao adulto de um ponto de vista sexual mais do que se costuma perceber. Seu interesse pelos genitais e pela masturbação alcança a significação dominante, chegando a aparecer uma espécie de orgasmo genital. O menino se vê ajudado por sua inclinação motora, mantém sua crença na força corporal e o prazer do seu corpo. Diz que ele gosta do Thor, eu tenho a força, ele tem o martelo, eu tenho a força. E assim, todas as figuras que criam para que a criança possa desenvolver mais ali ainda o seu aspecto narcísico. Ele quer ter a força. Naqueles desenhos animados japoneses, que são os fighters, as lutas, é a força, a disputa. A importância da masturbação na infância pode se remontar a dados obtidos dos sonhos, do pensamento inconsciente, servido de meio pelo qual a criança aprende, aos poucos, o controle ativo da experiência da excitação sexual desconhecida. Que ela não sabe o que é e fica procurando saber o que é. Como está nessa figura animada aí, do Pato Donald. Excita, mas que negócio que é esse? O que é isso? Ele começa a procurar. Aí, a masturbação é algo que dificilmente a pessoa escapa. Nossa, eu penso que todas as pessoas passam pela masturbação, só que são excessivamente reprimidas. Nas meninas, as mesmas fantasias de desejo, devido à tenacidade dos vínculos com o genitor, culminando no desejo de ter um filho dele, de ter um filho do pai, é a força motivadora da masturbação infantil feminina. As fantasias que ela constrói inconscientemente. A criança sente o fato como um golpe narcísico, tendo a impressão de ser inferior ao pai na rivalidade edipiana. Aí é nesta fase que o menino se identifica com seu pênis, numa valoração narcísica do órgão, embora ainda não tome posse dele como determinação sexual.
impulsos fálicos ativos coexistem com desejos de ter o pênis acariciado. No entanto, o medo de alguma coisa acontecer a este órgão sensível é traduzido na angústia de castração. Então, às vezes, ele tem até vergonha de mostrar o seu pênis, que alguém o veja pelado. A menina, muito mais ainda. E nas meninas, a masturbação tem como ponto central o clitóris, e sempre o contato dela é na higienização desde pequenininha. É a parte do aparelho genital que se apresenta mais rica em sensações e que atrai a descarga de toda a excitação sexual. Tanto que quando está se dando banho na criança e que vai limpar a vagininha dela, que passa a mão ali para fazer aquela limpeza, passar um sabonetezinho, jogar a água, ela se excita, ela dá risada, ela brinca, ela esperneia. É o princípio do prazer. Porém, não é a única sexualidade genital feminina, havendo, portanto, a sexualidade vaginal. Então, a menina, como o menino, até que lhe ensine o contrário, pensa e sente que todas as pessoas são constituídas como ela. Aí, quando percebe que não é assim, sente a situação como desvantagem severa. A menina, ao se convencer de que não possui um pênis, ela sente-se fracassada, inferior, acarretando sentimentos de vergonha, de inferioridade, inveja do pênis, mortificação, ciúmes e raiva da mãe, porque ela não tem um pênis. Já o menino percebe que o pai perturba o seu acesso à mãe. A identificação com o pai assume, então, um matiz de hostilidade e se torna idêntica ao desejo de substituir o pai, também no que se refere à própria mãe. A identificação é ambivalente desde o princípio. Pode se transformar tanto numa expressão de carinho, quanto no desejo de que alguém desapareça. Eu quero que meu pai morra, que ele desapareça da minha vida. A observação pela criança de cenas sexuais entre os pais, que deve ser evitada ao máximo possível, ou mesmo entre adultos que não sejam seus pais, cena primária, cria alto grau de excitação sexual e a impressão de que a sexualidade é perigosa. Essa impressão é consequência de uma quantidade de excitação que excede a capacidade de descarga da criança. Ela experimenta como traumática e dolorosa, sendo capaz de, sadicamente, interpretar erroneamente essa percepção. Aí que a vista dos genitais adultos pode originar um medo de castração. Aqueles casais que têm um filho e que vão tomar banho juntos, pelados, já cria uma confusão enorme na cabecinha dessa criança, na mente dessa criança. Ela vê que a mamãe não tem pênis, o papai tem o pênis. Aí, curioso, ele quer pegar no pênis do papai, não pode. Então, ele questiona, mas por que a mamãe não tem? Ele não entende essa diferença. Mas também pode despertar o desejo, tanto pelo pênis do pai, como o desejo pela vagina da mãe. Não existe aí, minha gente, uma idade limite que define a hora de parar de tomar banho junto. O que define a hora certa de cada um pelo seu comportamento privativo do banho é a vergonha e o desconforto. O amor edipiano frustrado, ou seja, o desejo,
pela falta de um dos pais, seja por morte, por separação, por divórcio do casal, por não ter conhecido seus pais, crianças institucionais, dependendo da idade da criança, afeta o seu desenvolvimento físico e mental. Como eu já comentei com vocês daquele executivo que está fazendo tratamento comigo, que ele não tem a mínima ideia da imagem da mãe. E isso está lá dentro dele, ele não consegue se livrar. E o sentimento de rejeição, o sentimento de incapaz e medo. A própria criança percebe, portanto, que esse pai ou mãe já existiu e que outras crianças vivem com seus pais. Pois é, pais divorciados, o pai que morreu, ou a mãe que morreu. A criança vai para a escola, as outras crianças têm pais e eles não têm. Ou tem pai ou tem mãe. Aí ela se sente culpada, pois essa falta cria intenso sentimento de culpa, considerando que o desejo de piano admite a eliminação de um dos pais. Dos 2 aos 5 anos, durante a fase fálica, as pulsões instintivas, relações objetais, conflitos e fantasias da criança ficam centrados nos pais e seus substitutos, seus cuidadores. É a fase fálica. Contudo, salienta as diferenças significativas entre os sexos. Nessa fase, é despertado o interesse pelo corpo nu, a curiosidade a respeito do sexo oposto e um desejo de ver que a escopofilia, o voyeur, e mostrar os jogos genitais, exibicionismo e voyeurismo novamente. Aí Freud situou o complexo de Édipo por volta dos 3 anos, 3, 4 anos, postulando, portanto, duas formas. Positiva, que consiste no desejo sexual pelo genitor do sexo oposto e sentimentos de ódio e desejo de morte do genitor do mesmo sexo. E negativa, onde há um desejo amoroso pelo genitor do mesmo sexo e um ciúme, desejo de desaparecimento do genitor do sexo oposto. É interessante isso, né? Aí o menino, ele desenvolve o desejo de querer ocupar o lugar da mãe, para que ele possa dormir com o pai. E a menina, ela pode desenvolver ainda nesta fase o desejo de possuir a mãe quando ela tem as pulsões fálicas. Daí que nós vimos que há várias situações de famílias, como esse caso que eu já comentei na aula anterior, desse selinho, esse beijinho na boca. O menino entra na fase de desenvolvimento edípico, sentindo-se apaixonado pela mãe e pelas estimulações e manipulações da mãe. Sente orgulho de se exibir para ela. O corpo da lenda do mito de Édipo se repete na fantasia e numa atitude psíquica. Há uma acentuada ambivalência entre amor e ódio em relação ao pai, o que intensifica o conflito. E quando a mãe tem esse costume de dar esses selinhos na menina, a menina poderá, como eu já falei, na vida adulta, ter uma fixação no prazer do beijo da mãe. Pode ser um estímulo à homossexualidade.
A menina, para compreender a falta de pênis, fantasia que possui um pênis e acredita que, se foi cortado, ele poderá crescer. Muitas mulheres sentem na menstruação uma prova de sua anterior castração e ficam perturbadas com essa ideia. Então, o que acontece? Um grande número de meninas, se não for a maioria, quando vem a primeira menstruação, elas se desesperam, porque elas não sabem ainda o que é aquilo. Os pais não conversam sobre isso, não orientam. Ela está despreparada. De repente está sangrando, ela fica desesperada. Alguma coisa aconteceu? Assim desenvolve sentimentos de inferioridade e uma inveja do pênis, porque o menino não tem menstruação. E dependendo do seu desenvolvimento, a sua revolta poderá desenvolver características masculinas, novamente instigando a possibilidade de homossexualidade. Normalmente a menina renuncia ao desejo de possuir um pênis e desenvolve o desejo de ter um filho. Aí, desde criança, a menina tem o desejo de brincar com bonecas, como se fosse uma filhinha dela. E os meninos, com carrinhos, com brinquedos de construção, o que determina, representa poder, né? Temos que pensar o seguinte: todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucas se lembram disso. É importante a gente fazer a pessoa lembrar que ela também foi criança quando ela está falando dos seus filhos, principalmente quando entra na fase da puberdade, em que as mães, os pais, falam na frente da criança. É uma aborrecente. A criança se sente ofendida quando fala isso para ela, ou ela se revolta. Daí que isso afeta na personalidade e o processo do adoecimento psíquico. A questão de sentir e ser envolve o expressar sobre o desenvolvimento da pessoa, ou do persona, da personalidade, desde o nascimento até que possa vir a ser, sentindo, vendo, participando e se comportando num complexo desenvolver, sem, no entanto, alcançar a totalidade. Nós carregamos dentro de nós essa criança que nós somos. Ela está viva dentro de cada um de nós. O desenvolvimento do complexo de Édipo, mediante as identificações, os valores, ideais de formação do superego, que envolve essa etapa do desenvolvimento do ego, o meio ambiente cria desejos pelo estabelecimento de objetivos específicos e influencia a pessoa em relação aos valores que atribui a modos particulares de ajustar as necessidades, a sua necessidade interna, ajustar a sua necessidade interna a uma realidade externa, aquilo que pode, aquilo que não pode. As etapas evolutivas, na formação da personalidade, no desenvolvimento da criança, não são estanques. E tampouco seguem uma progressão totalmente linear. Pode ser dito que elas se transformam, interagem permanentemente, superpõem-se e ainda de alguma forma permanecem a vida toda. Já Freud, em sua teoria, apresenta a noção de fase de forma mais sistematizada. Daí que a importância da proposta freudiana em relação a essas fases evolutivas é que os diferentes momentos dessa evolução
deixa impresso no psiquismo aquilo que denominou de ponto de fixação. Nós estamos agora numa etapa do nosso curso de psicanálise, numa abordagem que vai esclarecendo muitas das coisas que acontecem conosco. Ainda no começo, cheguei a falar, algumas pessoas elas desistem, algumas outras pensaram em desistir, mas continuaram, porque estão achando que tem muita coisa para aprender. Algumas desistem porque vai um confronto com aquilo que ela foi criada. Porque a psicanálise é levar a luz para compreender como que age cada um, como que é a mente humana, e compreender das nossas pulsões. E, principalmente, compreender que temos que voltar ao nosso passado e lembrar também que nós somos crianças. Quais as sensações que nós tínhamos quando estamos lidando com alguém? Quais as sensações que ele tem? Em quais pontos nós chegamos a fazer uma fixação na nossa vida infantil? E aí vai desenvolver o caráter. O caráter não se desenvolve somente através de conflitos internos. A maior parte do trabalho na clínica consiste em lidar com traços de caráter que constituem o desfecho de conflitos intrapsíquicos, que vem dessa complicada evolução da mente humana. Tem um filme, se vocês quiserem tomar nota, se conseguirem encontrá-lo, em alemão, Caráter, com K. Fica bem claro, porque inclusive tem uma condição da origem genética e da forma como foi criado, o que vai contribuir para o caráter. Mau caráter e bom caráter são as duas coisas. Durante o desenvolvimento infantil, logo nos primeiros anos, é possível antecipar, prevendo ou dizendo quais são os traços de caráter que vão perdurar como parte da estrutura mental estável do indivíduo. Mas muito nesse período da criança, pode-se contribuir para que ele seja um bom caráter. O caráter é a soma dos nossos hábitos, virtudes e vícios. Caráter, em sua definição mais simples, se resume na índole. Índole é instintual, desafiador, covarde, inconstante. Achou já o filme aí, Álvaro? Que maravilha, é isso mesmo. Caraca, com K. Com K. Eu achei com K. É excelente esse filme. Se você puder, por gentileza, passar no grupo para que eles possam também buscar, é excelente. Já muito tô obrigado. Aí, então, tudo isso que acontece, essas variações são inúmeras. Não é o caráter que sofre as influências pelo meio em que é submetido. Pois o ser humano demonstra sua característica pessoal desde os primeiros instantes da sua vida. O caráter é inerente do próprio espírito. E os moldes de educação, adaptação às diferentes condições e fases da vida humana, apenas levam o ser às escolhas que deve fazer, obedecendo elas a esse princípio. Só que as pessoas não sabem disso. O caráter, dependendo do tipo dele, ele pode ter uma pulsão extremamente forte e assim ele age, sem medir consequências. Então, com isso, meu gente, acontece que tem um adoecimento psíquico, que é uma tessitura interna sobre a condição da formação humana, que é difícil de explicar claramente,
ou dizer de forma convincente, pois a questão é de sentir e ser. Eu, quando vou lá e falo, então, a vocês, também chego a falar com os meus pacientes, Shakespeare, no drama de Hamlet. To be or not to be? That's the question. Ser ou não ser? Esta é a questão. Esta questão de ser ou não ser é o conflito de todas as pessoas. O ser envolve o expressar sobre o desenvolvimento da pessoa, ou do persona, que é a personalidade, desde o nascimento, até que possa vir a ser sentindo, vendo, participando e se comportando num complexo desenvolver, sem, no entanto, alcançar a totalidade do seu desenvolvimento. A história, em sua conceituação, abrange muitas modalidades e graus, tanto em termos de traços caracterológicos, como em quadros clínicos, podendo ser dito que está presente em todas as psicopatologias, devido à sua amoldagem e plasticidade. Crises histéricas acontecem com mulheres e também acontecem com os homens, que se desequilibram. E aqueles que têm um caráter mais agressivo são mais destrutivos. No obsessivo, surgem compulsões e rituais persistentes e irresistíveis, empenhados em atos aparentemente sem sentido, que é motor dos pensamentos obsessivos, que acompanham as neuroses obsessivas compulsivas. Pulsão compulsiva, é uma coisa impressionante. Um paciente também de bom nível cultural, executivo na área comercial, do ramo de seguros, e que quando ele se sente com o seu narciso afetado, diminuído, ele tem uma compulsão obsessiva. Ele vai para o shopping e compra as roupas que mais ele agrada, porque ele precisa alimentar o seu narciso com as roupas que ele vai vestir. Compra ternos, compra sapatos. Ele está em tratamento por causa dessa compulsão. Compulsão obsessiva, ele está sempre realizando isso. Está começando a se entender agora por que essas coisas acontecem. Ele reclamou comigo recentemente de que ele tem problema com o chefe dele. E falou, por exemplo, esse mês ele produziu o melhor resultado da equipe. E o chefe nunca deu um elogio para ele. Ele precisa do elogio. Isso mostra o narciso dele está fraco. Porque se o narciso dele está equilibrado, ele não precisa de elogio. Ele sabe que ele é bom. E aí ele se aborrece com o chefe. Estava até querendo pedir demissão, trocar de emprego, porque o chefe não dá um elogio. Então, entre as características desse tipo de neurose, encontram-se a dúvida e a indecisão, o pensamento mágico e onipotente, a digressão, a incoerência, a retração e o adiamento de suas decisões e tantas outras coisas.
No neurótico obsessivo, predomina uma tendência à passividade e cuidados ante a qualquer iniciativa. Sujeitos que se deixam subjugar. Então, é neurótico obsessivo aquele que não toma decisão, ele tem medo, ele tem pânico inconscientemente. Um cuidado enorme para qualquer iniciativa. E aí não toma iniciativa nenhuma. Ele está subjugado por esta neurose obsessiva, de que algo pode dar errado. Já outros indivíduos obsessivos, nos quais prevalece uma atividade agressiva, com características mandonistas, intolerantes ante erros e falhas, intransigentes perante as limitações dos outros, adotando uma postura despótica e tirânica, embora sejam pessoas sérias, bem-sucedidas e bem-intencionadas. Nós vemos aí uma personalidade que tem aparecido bastante e que tem essa característica despótica, tirânica, é bem-sucedido e bem-intencionado. Que é um homem que se veste de verde, com a gravata amarela. Não preciso falar o nome, porque vocês já identificaram quem é, né? Para chegarmos à compreensão do desenvolvimento que envolve padrões de comportamento, é necessário fazer referências a um conjunto de características surgidas desde o início da vida. Por isso, na psicanálise, o ouvir e pontuar, para que venha a história da vida pregressa, da vida da infância, vai trazer a ele uma consciência da dificuldade do seu desenvolvimento para a sua vida atual, o que afeta o seu comportamento. A maioria das impressões que transcorrem desde o nascimento. Aliás, eu acho que transcorre desde o momento da fecundação, bem como nos primeiros anos de vida, tornam-se esquecidas ou reprimidas. E permanecem inconscientes, mas está lá no inconsciente, não perdeu a energia, não perdeu a força. Associadas a essas, vão sendo adicionadas as introjeções e identificações acrescidas de valores e princípios internalizados. À medida que vai aprendendo, que vai se desenvolvendo intelectualmente, culturalmente e com práticas da vida. Características manifestadas na identificação de um transtorno obsessivo compulsivo são vários. Pensamentos recorrentes que persistem no que causa um mal-estar significativo no sujeito. Esses pensamentos não se relacionam com o problema da vida real. Ele se esforça muito para eliminar esses pensamentos e, ainda assim, poucas vezes consegue. Comportamentos repetitivos e obsessivos, com algum assunto específico, a higiene pessoal, a limpeza da casa, verificar constantemente que as coisas estão corretas, regras que deve seguir de forma rígida, e se angustia quando as coisas não são como ele quer, porque a gente se angustia com as pessoas que não são como a gente quer que elas sejam, daí que gera o conflito. Dúvidas com relação a tudo, e isso que angustia. Não tolera a incerteza,
se zanga demais, quando algo na sua casa se desarruma, ou perde algum elemento insignificante, não possui capacidade de concentração. Compulsões podem abstrair a um mundo de pensamentos fantasiosos e passa muito tempo na Lua. Eu estou anotando aqui para enviar para vocês um artigo que eu produzi anos atrás sobre certo e errado, que é algo que a gente precisa desenvolver, porque muitas vezes nós ficamos numa dúvida do que é certo e do que é errado, para que a gente possa trabalhar isto e resolver e conviver com essas situações todas que nos atingem e que muitas vezes nos sentimos aniquilados ou agredidos ou rejeitados ou denegridos. Então, surgem compulsões aí que vai abstrair para um mundo de pensamentos fantasiosos. Ou seja, passa muito tempo no mundo da Lua, pensando nisso, pensando naquilo. O pensamento mágico intensifica ainda mais o conflito. Pois o obsessivo acredita que desejar faz acontecer e que o pensamento é igual ao ato. Na linguística, é bastante interessante, o desejar, ele é importante. Quando se fala em PNL, Programação Neurolinguística, principalmente lastreado no que diz Napoleão Hill, e já enviei, inclusive, para vocês a filosofia do sucesso, porque você pode mudar, mas você precisa construir o seu pensamento. Então, o pensamento, ele pode fazer acontecer. Mas o pensamento não é igual ao ato. É necessário um punhado de ações para que você consiga alcançar o seu pensamento. Mas o pensamento gera o seu desejo. O pensamento é que vai gerar em você a libido suficiente para alcançá-lo. Ou é o pensamento que vai te destruir? Aí a PNL tem uma ajuda muito grande. Quando se fala, se você pensa que você é um malogrado, você será um malogrado. Se pensa que é um derrotado, será um derrotado. Se quer alcançar alguma coisa, resolver a sua vida, precisa querer a qualquer custo que você quer. E lá no final diz assim, que o sucesso da vida não pertence nem aos fortes nem aos fracos, mas sim pertence àquele que acredita, eu conseguirei. É pensamento mágico. Agora, quando pensa que eu conseguirei e não consegue, esse pensamento mágico gera um conflito. Porque ele pode desenvolver, não, mas eu sou incompetente mesmo, eu sou um burro. E não é, ele precisa trabalhar, é o lado narcísico dele, e reconhecer o que ele é realmente. É o ser ou não ser? Então, o conflito principal é ser. Seja você. Nós deixamos de ser o que a gente é, porque passamos a vida cuidando dos outros e agradando os outros, não cuidamos de nós. Os outros que eu estou falando abrangem todos aqueles que envolvem a nossa vida. Pai, mãe, avô, parentes, filho, marido, namorada. Isso não é vida, nós não praticamos a liberdade de ser. Então, o ser humano precisa aprender a respeitar a liberdade individual, para que a pessoa possa se sentir à vontade para ela ser o que ela é. Que ela nem sabe o que ela é, de tanto sufocada que ela tem
de tanto conflito que leva na sua vida, de tanta repressão. Esse tipo de neurose é conhecida como neurose da culpa. O que as pessoas normalmente falam quando acontece alguma coisa em seu relacionamento ou na sua vida? Mas eu não tive culpa. Quem é o culpado? Não interessa quem é o culpado, nós estamos nos interessar pela solução. Quando se fala culpado, é de algo que já aconteceu. O que interessa é solucionar a vida do indivíduo para que ele possa viver com qualidade. Não importa culpas do passado. Isso precisa ser jogado fora, é lixo que a pessoa carrega dentro da vida dela. Essa severidade do superego se volta contra os impulsos, afetos e ideias envolvidas e não permite que a pessoa possa evoluir. Se cometeu erro no passado, joga isso fora. Não vá fazer os mesmos erros novamente. Seja você. Isso é evolução. Os mecanismos presentes nessa psicopatologia, que isso é uma psicopatologia, são o isolamento, o deslocamento, a intelectualização sublimada, formação reativa, anulação em relação ao pensamento, o trabalho com o pensamento anulando tudo, que resultam em formações de compromisso, manifestam em formas de neuroses, ou em formação de traços de caráter adulterado. Daí que nós temos que pensar na inteligência emocional. O QI é consciente de inteligência. É um rateio geral de sua habilidade de pensar e raciocinar. Tem tabelas para isso que vão te levar lá numa situação. Ele é lógico. A sua pontuação de QI é realmente uma identificação de como você vê, se compara em relação à maioria das pessoas em seu grupo de idade? Então, o QI é a capacidade da inteligência. Mas nós somos inteligentes e emocionais. Nós aprendemos com a vida estudando e aprendemos com o sofrimento. Então, um constante exercício mental, a gente coloca a imagem do cérebro que eu não tenho imagem da mente. Precisamos aprender a utilizar bem nossos conhecimentos e experiências a nosso favor e a favor dos outros. Isto é sabedoria. O que adianta eu estudar um monte se eu não aplico? Tem pessoas que não têm sequer o primeiro grau, mas pela vivência da vida e por seu caráter, eles têm sabedoria. É muito interessante isso. Nós temos que aprender também com esses. O que é? É o quociente emocional. A inteligência emocional já é uma linha da PNL. É a capacidade de reconhecer os próprios sentimentos e os dos outros. De entender que os outros têm sentimentos, não é só você. E você aprender a neutralizar seus sentimentos, a você aprender como é que você reage e como é que você quer ser, não como gostaria de ser. É diferente. Eu quero ser. Ah, eu gostaria de ser. É totalmente diferente. O gostaria está no pretérito. Não vai ser nada. Agora, eu quero ser, aí vai ser. Assim como a capacidade de lidar com essas situações todas. Vocês já fizeram esse teste de personalidade? Ainda não, né? Eu vou enviar para vocês, para que vocês façam
esse teste de personalidade? Aquele que constrói um gráfico. Ah, já fizeram sim. Eu mandei no começo. Me lembro sim, vocês já receberam esse teste. Lembra daquela tabela que dá um total por coluna? E que aí vai mostrando a sua personalidade? Se alguém não recebeu, me avisa, por favor, que eu envio novamente esse teste. Aliás, eu vou disponibilizar no grupo novamente para que vocês possam fazer outra vez, porque nós estamos num processo evolutivo. Você pode até se comparar com aquilo que você fez meses atrás. Como é que está o seu processo evolutivo? E aí vocês vão construir um gráfico. Entre a coluna CR, vai surgir uma linha, depende da quantidade de pontos que você atingiu na primeira coluna. Então, isso aqui, por exemplo, mostrando que atingiu 15 pontos na primeira coluna. A partir desse ponto, quantos pontos você atingiu na outra coluna? E assim vai sucessivamente, lá no topo desta linha. Quantos pontos você atingiu na terceira coluna? Quanto chegou na quarta coluna? Vê que é uma queda da instabilidade emocional, até que chega a, a última coluna, a quinta coluna, com o número que você vai obtendo lá dos seus testes. Para você entender o seguinte, olhando para a sua personalidade, CR é um ponto característico do ser humano, é crítico. Geralmente, para sair crítica, é a coisa mais fácil que tem. Ouvimos crítica de todos os lados. Criticamos os outros, sem dó nem piedade. Mas não criticamos a nós mesmos. Depois do crítico, amorosa. Depois da amorosa, uma personalidade adulta. A que ponto que você está com a sua personalidade adulta? Aqui é um exemplo de resultados. E depois, na personalidade livre, até onde você realmente é livre. Aí vem uma queda muito grande. Vai depender do resultado de cada um. E uma personalidade adaptada. Com isso, vocês vão fazer uma interpretação da sua própria evolução, olhando também para o lado do seu temperamento, que é o que você pode evoluir e o que você quer controlar. Tendo conhecimento disso, nós vamos trabalhar isto em psicanálise, entendendo que essa situação toda está acontecendo com o ser humano que está ali conosco. Então, minha gente, personalidade é o que você faz, o que você representa, o que é. Não é a sua autenticidade do temperamento, nem o caráter. A personalidade ela é moldável, é a evolução da personalidade. É o papel que você representa na vida. A personalidade pode ser desenvolvida. A sua personalidade pode ser desenvolvida. Porque vocês estão recebendo informações cruciais para o desenvolvimento cada vez melhor da sua própria personalidade. Obrigado pela participação de todos. O trabalho para nota, fazer um artigo sobre o conteúdo da apostila com suas considerações. Mas também podem fazer sobre o filme Melhor é Impossível, muito divertido de assistir e muito rico em psicanálise. Nossa, na próxima aula, desculpa, está 22, mas tem coisa errada. Nossa próxima aula, 4 e 6 de outubro, módulo 8, psicanálise 3. Onde nós fazer uma abordagem mais profunda. Angústia da separação, aliança terapêutica e neurose de transferências. Entender a angústia da separação, inclusive, que nós vamos fazer em relação a nós mesmos.
Muito obrigado pela participação. Vou tirar os slides para que a gente possa conversar um pouco. Muito bem, à disposição. Fala, Cris. Falar o quê, professor? Depois de uma aula assim tão detalhada, explicada, não tem como ter dúvida. Não, dúvida tem, com certeza, assim, é algo assim para aprofundar mais, ler, assistir a aula de novo, né? Porque sempre tem, mas é um conteúdo fantástico. Mas a dúvida, ela é muito importante que a gente tenha dúvida, porque a dúvida, ela suscita a busca do conhecimento. Sim. Uma coisa que eu lembrei, tu sabe que na escola, assim, estávamos falando sobre alguns alunos, a coordenadora falando sobre alguns alunos, e tem os meninos que, essa coisa da descoberta, né, do sexo e tal, e tem um guri que sempre não sei se está se masturbando, ele fica coçando, né? Mexendo no pênis. Exato. E a coordenadora fica enlouquecida, né? Tipo, e, tipo assim, como se fosse o fim, né? E em casos assim, ele é meu aluno também. O que eu costumo fazer é tipo chamar a atenção dele para outra coisa. Eu nunca toco no assunto, né? Isso mesmo. Qual a idade E dele, Cris? ele está no 4º ano, então ele tem 9 anos. 9? Ele é bem assim infantil, né? Até ele tem uma fala infantilizada, assim. Mas tipo assim, os outros profissionais assim ficam horrorizados, né? Tipo, meu Deus! E algo tão natural, né? Tipo, mas e como, tipo, para mim colocar é difícil às vezes assim, tipo, com profissionais assim que tem aquela cultura, né? Ah. E ela dá bronca nele na frente de todo mundo? Sim, Ah, sim, já aconteceu. Uhum. não tenho E, conhecimento como trabalhar isso. exato, né? E isso é uma coisa que acontece muito, muito, muito. Ah. O que será que está mexendo dentro dela? A gente não sabe. Pois é, é. Não sabe que os valores que ela tem. Ou se isso está provocando uma excitação nela. Pois é. Ou se talvez, às vezes, pode ser também uma infecção, né? Por falta de higiene, não sei como é a família também. Daí fica Sim, isso, coçando ou tem fica várias. irritando, né? Pode acontecer isso também, a gente às vezes interpretar de uma forma e não é, né? Aham. Quem mais quer se manifestar? A atitude da Cris foi muito boa. Desviar a atenção dele para outra atividade. Isso é muito legal. Não se Eu agrediu. acredito que isso quem tenha me ensinado foi a Mari também, porque eu sempre levava as coisas para ela e eu lembro muito dela me dizendo, porque a minha turma era tenebrosa. E ela dizia o que em mim que eu tenho que melhorar. Eu me lembro muito disso. E E se fosse assim, uma nossa. menina, hein? E se fosse uma Hã? menina? E se fosse uma Pois menina? é. E como as crianças são até foi uma conversa contigo, né, Mari, que as crianças têm o gosto pelo proibido, né, de pegar no Sim. pênis do coleguinha e tal, né? Aham. E quando eu usei a palavra, por que você pegou no pênis? Aí, né? Nossa, a palavra, né? Como eles são assim, tipo
É aquela coisa que é retraída desde criança, né? Todas são assim, tipo. Então, isso foi um choque. Nossa, o prof falou pênis, né? Uhum. É, Legal, muito boa, boa a sua colocação. Isso acontece mesmo. Uhum. que a Cris falou é verdade. Já começa tão cedo o piu-piu, o pipi, a pepeca, e os É, pais, a gente trabalha com isso, então os pais têm uma dificuldade muito grande em falar vagina e pênis, né? Para eles não é natural falar vagina e pênis, é feio. Então, desde quando, desde sempre, né, foi subentendido as partes genitais como algo feio. E é igual o nosso nariz, nossos olhos, nossa orelha, né? Diferente, nós usamos a roupa, então, mas na verdade são partes respeitosas do nosso corpo e que a criança deveria desde cedo ter esse sentimento de sim, alegria, de respeito com essas partes, né? E não sim. precisa de apelido para disfarçar. Então, eu quando falo pênis e vagina, e é verdade, e é assim que se Isso, fala. perfeito. Uhum. Então, isso já deixa as crianças retraídas em relação às genitálias, né? Uhum. Muito bom. Quem mais? Vamos, pessoal, vamos participar um pouco. É só uma dúvida. É analisar o filme em que aspecto? Aspecto psicanalítico. Tá. Ai, tá, que pergunta óbvia. Tá bom. Professor, filme Nós falamos é... de várias neuroses e psiconeurose, aspecto psicanalítico. Pois não, pode Tá. falar. Então não pode falar sobre o filme, né? Hein? Eu posso, então não pode falar a palavrinha aquela sobre o filme, né? Porque vai ser bem fácil de interpretar. Pode falar, por Ah, só favor. não conta o final. Obsessivo. Ele é obsessivo. É bem forte, né? Mas é maravilhoso esse filme. Aham. Uhum. Mas tem vários aspectos ali também para serem Sim, analisados vários. psicologicamente, né? É transtorno obsessivo compulsivo por alinhamento, É. por limpeza, etc. Vai falando que eu já estou anotando. É, mas Mentira, tem brincadeira. tem outros personagens também para serem analisados ali. Tem a mulher, Uhum. a mulher, tem muita coisa. A mulher, o artista O plástico, artista. Sim, é riquíssimo, né? Então, riquíssimo, maravilhoso. olhar psicanalítico, ele é amplo. Muito, muito amplo. Entendeu, cara? Entendi. É. Vou até O olhar procurar depois. psicanalítico não é num ponto só, ele é amplo. Nós não sabemos todo o conteúdo de uma pessoa, então, por isso nós estamos tendo esses conhecimentos todos, de todos os elementos que provocam as neuroses, das fases da evolução do ser humano, para que possa ter um sentido amplo de uma visão. São vários transtornos, né? Nós não Ah, eu vamos já ficar assisti. fixos numa coisa Personagens. só. E não vamos fazer, não vamos catalogar ninguém, É. não vamos colocar um rótulo em ninguém. Entre nós podemos comentar, mas não rotular a pessoa. Sim. É interessante porque para nós olharmos os transtornos, eu confesso que eu já olhei 3, 4 vezes o filme, mas faço uma análise minha, mas eu nunca escrevi. Então agora vamos escrever. É uma outra experiência, né? Na anamnese que você precisa fazer do seu trabalho, fazer uma análise sua. É muito legal. Esse é o exercício principal. Ganhou Oscar e tudo, ó, 97. Eu já vi esse filme, só que eu não lembro de tudo. Então, aí quando eu relato para vocês, que eu só posso relatar para vocês e não para outras pessoas, e sim posso para aqueles que são psicanalistas. O caso daquele médico que é pós-graduado em psiquiatria e que tem todo aquele transtorno obsessivo dele na sexualidade.
e que ele sabe que a mulher dele já traiu ele mais de 150 vezes. Mas ele tem uma obsessão no prazer que ela dá para ele. Então ele toma Cialis para fazer sexo com ela. Ele tem 66 anos, ela tem 41 anos. E aí ele diz que ele não é compulsivo. Ele não entende o que ele está falando. E o prazer que ele tem nessa relação é muito grande. Mas ele tem um pavor de ficar velho, de não conseguir mais fazer sexo. Porque ele está sentindo essas reações com ele, que da última vez que ele me falou, que ele fica lá meia hora fazendo sexo com ela e ele não consegue gozar. Então, quando eu falei com ele que ele deveria pesquisar um pouco sobre a disfunção orgástica, eu não tenho isso. O narciso dele não deixa. Isso está acontecendo tem pouco tempo, 2 meses atrás. Olha, se aconteceu uma vez, já é motivo para você procurar se tratar, né? Tem Não outro tem, problema. não tem aquela, eu não sei como se diz, mas aquele negócio que é cookie hold, que o cara sente prazer em saber que a mulher traiu. Como é que é? Tem uma, não sei se é síndrome, como é que chama, mas chama de cookie hold, que é o prazer que o cara sente em saber que a esposa ou a companheira Sim, ele está pode ter prazer, traindo. inclusive, de que a mulher dele está dando para outro, falando na linguagem popular. É, é, Ele pode ser um masoquista. mas aí tem, tá na moda esse nome aí. É isso mesmo, Cali. Ok? Alguém mais? Vou assistir o filme. Vai falar, Vitor? Você ligar seu microfone, Vitor. Nós estamos te ouvindo. Ô, Antônio, tá Isso. ouvindo? Agora sim. Essa aula aí de hoje queimou meus neurônios todos. Me manda amanhã de novo o link. É porque é bom a gente. Não, é bom a gente. O link vai ser É bom a enviado. Você gente. faça a gravação. É, Eu não consigo enviar hoje, não fica muito tarde, que o tá, não, mas é bom a gente demora a rever, processar, porque mas a amanhã aula eu estou enviando o link, não? Ele foi está uma, enviando foi uma baita aula todas hoje, as aulas. E realmente. todas as aulas que vocês assistiram, É, eu já organizei, eu tenho todas elas separadas com o link, tá? Aí é só me solicitar. legal. Pessoal, Muito e o pessoal legal. tá falando aí em filmes também. É bom ver aquele filme Toque Toque. É bem legal também. O Ah, eu Toque já Toque é vi. muito legal. Toque, Toque É, Toque. TOC, bem TOC, né? obsessivo. Toque Toque. É bem Uhum. legal também esse filme, bem massa, né? Boa noite aí, professor. Valeu. O professor agora está no WhatsApp Business. Ah, não é fraco, hein? Uhul! Obrigado, graças à sua ajuda. Valeu, Isso aí. valeu. Sucesso aí. Vamos lá, pessoal. Está aberto aí para a gente conversar. Só quero falar sobre o que a colega falou, Cook Queen é mulheres que sentem prazer vendo o marido com outras mulheres, e Cook Cold é homem que gosta de ver sua mulher. Então, são diferentes, no feminino e no masculino. Cook Queen, mulheres que sentem prazer, e, como ela falou, Cook Hold é o homem. Ah, não sabia que existia o da mulher. Obrigada. Nem eu sabia. Eu não sabia nenhum dos dois. Então, agora a gente já sabe. Legal. E tem mulher que tem prazer em que ver o marido transando com outra mulher. Cook Queen. Sim. Ou quer fazer sexo a três, quer fazer sexo coletivo. Balneário é a terra, né, de fazer isso aí. Sim, são questões pessoais.
e alguns distúrbios da sexualidade não realizada. Ela pode ter um aspecto fálico, e nesse aspecto fálico, como ela não consegue fazer um sexo com outra mulher com penetração, ela quer ver o marido penetrar em outra mulher, então ela sente prazer naquilo. E tem homem que tem prazer em ver a mulher transar com outro. Ele se excita e se masturba durante a relação sexual. Enfim, 100% humano. É ou não é? 100% humano, sem se escandalizar. Não temos parecer, não achamos nada, é 100% humano. Vamos lá? Mais um pouquinho? Fala alguém mais? Ok. Está calado. Então, encerramos. Um bom descanso a vocês, uma ótima noite. Boa E vamos noite. cada vez mais evoluir dentro de Boa nós, noite. que possa melhorar sempre a nossa personalidade e saber lidar com as mais variadas situações a nosso favor. Sem Isso aí, cumprir tá. de Boa falar. noite. Abração a Boa todos. noite, pessoal. Abraço. Boa noite Boa para todo mundo. Um abraço. Tchau. Tudo de ótimo. Até, tchau, tchau. Tchau.